Muito bem, boa tarde. Estamos de volta, 12h42. Agora sim, deixa eu ver o microfone branco. Abrir aqui para a nossa convidada, a doutora Caliane. Aqui, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, que acho que o retorno tá alto, tá dando a microfonia. Pronto, tudo sob controle. Doutora Caliane, seja mais uma vez bem-vinda aqui à Rádio Melodia FM 87.9, programa Rádio Chofé. Pode dar sua boa tarde aí aos ouvintes. Boa tarde, Kaique. Boa tarde aos ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Olha, a gente te convidou porque nós recebemos da assessoria de comunicação da prefeitura ontem uma informação bem interessante, né, de uma reunião ocorrida lá com a prefeita Sheila Lemos, onde órgãos extremamente importantes do nosso país, né, da nossa Bahia, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público, acho que da Bahia também, federal, né, federal, vocês, né, que você é uma das representantes da Defensoria. E até mesmo eu vi a foto deles, dos nossos queridos catadores, foram lá também. Eu queria que você desse... Desculpa, a DPU também, a Defensoria Pública da União. Só, Defensoria, então, só mesmo a nata aí dos representantes da sociedade e dos direitos. E como é que foi? Conta aí como se deu essa reunião, quem marcou com quem, o que foi decidido, o que está certo que vai acontecer e o que ficou na promessa. Como você disse, né, foi uma reunião simbólica e emblemática, porque haviam representantes de todos os territórios do município, justamente para levar suas demandas. E esses órgãos que você mencionou, né, essa atuação interinstitucional ela é importante porque revela o quanto esse assunto ele precisa ser tratado com seriedade e com efetividade, ou seja, precisam ser dados passos, né? A gente precisa projetar um cenário e desenvolver as respectivas ações para que as condições de trabalho dos catadores melhorem a cada dia. Então, a reunião foi nesse sentido, né? Quais seriam os próximos passos ou as medidas emergenciais a serem adotadas pelo município para que as condições de trabalho dessas pessoas melhorem, né? Para que haja uma emancipação desses catadores, a melhoria da renda deles. E aí, o resultado foi positivo, sim, porque a prefeitura sinalizou a contratação dos catadores organizados, né? Porque essa é uma exigência da lei, que o catador esteja em uma cooperativa ou associação para ser contratado. E a prefeitura sinalizou a contratação dos catadores em um primeiro momento para atividades de educação ambiental. Então, agora, todos sabem que foi aprovada, né, no último dia do ano, a chamada Lei da Taxa do Lixo. E essa lei vai exigir programas efetivos de educação ambiental, principalmente em grandes geradores. E aqui incluídos os condomínios, né, no município de Vitória da Conquista. Então, esses catadores organizados, né, vão apresentar o plano de educação ambiental e serão, né, contratados para fazer essa atividade. Então, se você aí é administrador de condomínio, mora em condomínio, é possível que em breve você receba aí a visita de um catador para fazer esse trabalho. Olha, eu percebo, e quem está acompanhando pelas redes sociais, que na hora que você falou isso, o seu semblante mudou, você deu um sorriso realmente de felicidade, né? Eu percebo até uma emoção assim. Então, isso era uma das bandeiras que há muito tempo vocês vêm lutando? Era isso mesmo? Isso, Kaique. Precisa, né, ser uma decisão administrativa, né? O gestor municipal ele precisa decidir pela contratação dos catadores. Mas existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos que, desde 2010, prioriza a contratação dessas organizações, inclusive com dispensa de licitação. Então, apesar de ser um direito dos catadores organizados essa contratação, poucos municípios cumprem a lei nesse sentido. E a gente sabe que é necessária essa complementação da renda, é necessário esse apoio financeiro da prefeitura para que os catadores conquistem uma coleta digna, da maneira correta. Então, é um primeiro passo. E aí, essa contratação para a educação ambiental, depois ela pode ser desdobrada em outras contratações, para outras atividades de limpeza urbana, inclusive para a coleta seletiva, né? Que é
É o objetivo principal dessas organizações, é realizar a coleta seletiva. Então, só para a gente entender, então ficou definido, por exemplo, você mencionou o pessoal de condomínio, tal. Então, pode chegar no condomínio um catador ou um grupo e falar, olha, nós estamos aqui, fala com o síndico, né? Eles vão falar o que com o síndico? É isso. Nós nos comprometemos, né, a auxiliá-los na criação desse plano de educação ambiental. Então, vai ser apresentado esse plano de educação ambiental com material de divulgação. Né? Então, essa campanha publicitária, na verdade, ela já existe, né? Todo esse material de apoio. Então, a intenção é fazer a educação ambiental nesses geradores para que eles se conscientizem que essa separação, né, entre o lixo seco, que é o reciclável, e o orgânico, é uma separação simples, e que a triagem, o beneficiamento, ela é feita em um momento posterior por esses catadores. Então, peraí, a primeira parte, então, é educar os próprios catadores, é isso? Não, na verdade, os catadores vão ser contratados para fazer a educação ambiental. Então, eles já sabem, então? Já, sim. Inclusive... Eles sabem ensinar. Isso, porque hoje quem há décadas, né, realiza esse trabalho de maneira informal, a gente fala que existe coleta seletiva informal no município. Quem faz esse trabalho são eles. Então, assim, eles foram contratados pela prefeitura? Isso, foi sinalizado. Na verdade, foram duas conquistas, né? A prefeitura sinalizou essa contratação dos catadores para fazer as atividades de educação ambiental. E também a cessão de um espaço para que eles possam utilizar para fazer o beneficiamento desse material. Então, foram duas grandes conquistas dos catadores. Quantos catadores, mais ou menos, ou tem um número de quantos foram contratados? Eles, quando a gente fala contratado, é receber grana, né? Dinheiro, isso. Pagamento, salário, né? Pode falar o valor, não? É o seguinte, como é que funciona? A legislação, ela prevê que, para que o catador tenha acesso aos seus direitos, ele esteja em uma cooperativa ou em uma associação. Então, ele precisa estar organizado. Hoje, o programa Mãos que Reciclam já conseguiu localizar, cadastrar 508 famílias de catadores em Vitória da Conquista. Mas nem todos fazem parte da associação, né, da ACRES, que foi a associação que a gente ajudou a estruturar e hoje essa associação é totalmente regular. A prefeitura vai fazer a contratação com dispensa de licitação, porque é um permissivo legal, desses catadores organizados. Mas hoje não estão os 508 na associação. Então, o próximo passo, inclusive, é a realização de uma assembleia. A gente já comunicou isso, porque vários catadores participaram também da reunião na prefeitura. A gente já comunicou aos catadores que será realizada uma Assembleia Geral Extraordinária, que inclusive já foi marcada para o dia 6 de setembro. Nessa Assembleia, os catadores que pretendem fazer parte da associação, eles terão a possibilidade de integrar a associação. Inclusive, se tiver algum catador nos escutando, dia 6 de setembro haverá essa Assembleia lá na sede da Defensoria Pública. Onde fica? Na rua Mendes-Sá, número 10. É perto, mais ou menos, Mendes-Sá, número 10, mais ou menos perto de onde, assim? É perto do ginásio Edivaldo Flores. Pronto, já localizei. Então, assim, por exemplo, tem um senhorzinho que é vizinho lá onde eu moro, que ele é catador, bem de idade, assim. Então, eu posso chegar para ele e perguntar, falar, se o senhor tá na associação, e você fala assim, não. Aí eu posso falar, vai ter uma reunião dia 6, lá perto do Edivaldo Flores, o senhor vai lá, que o senhor vai entrar para a associação, não paga nada, não é isso? Isso. E o senhor vai ter a possibilidade de receber um dinheiro, um auxílio, não é isso? Não é bem... Não é um auxílio, não é o que ele... explica aí. Tá, como é que funciona? A associação, ela é uma pessoa jurídica, né? E a associação de catadores, ela é sem fins lucrativos. Então, as pessoas que estão associadas, elas possuem, para que você participe de uma associação, essas pessoas precisam ter um interesse comum. Então, associação de defensores. Então, quem participa são defensores, né? Esse é o interesse que une essas pessoas. No caso de uma associação de catadores, o que une essas pessoas é a atividade laborativa, que é a catação. Então, aquela pessoa que se enquadra nesse perfil
traçado pela lei, pode fazer parte dessa associação. Então, quem é contratado para executar aquele plano de trabalho é esse CNPJ. Então, não são as pessoas. Ah, entendi. Entendeu? Então ele vai ganhar nesse sentido, que quando for precisar contratar, Isso. não vai contratar um ou outro, é a associação. E ele Isso. estando lá dentro, ele automaticamente é contratado. Ele vai ser beneficiado. E como é esse benefício? Isso. Aquele grupo de catadores que for, vamos supor, agora no Festival de Inverno, participarão 60 catadores. Então, nesse universo é feito, por isso que a gente tem, né, assistência social, nesse universo de catadores que compõem a associação, é escolhido esses 60, essas pessoas que têm interesse em participar do Festival de Inverno. Então, no caso, para fazer essa atividade de educação ambiental também, né, será montada uma equipe, essa equipe com pessoas, com representantes dos territórios, ou com aquelas pessoas que já fizeram o curso de educação ambiental, inclusive o IFBA vai nos auxiliar, né, vai oferecer esse curso de educação ambiental para os catadores. Então, no caso, vamos falar aqui, você mencionou o Festival de Inverno. A participação deles ali, no caso dos 60, não seria necessariamente para pegar o lixo que o pessoal joga, seria para educar, distribuir panfleto, é isso? É isso. No caso, para a Prefeitura é de Educação Ambiental, mas para o FIB, essa parceria que o FIB fez com a associação foi para a coleta de materiais recicláveis. Inclusive, o objetivo do FIB nesse ano, já antecipando, é ser um evento lixo zero. Então, os catadores, a meta, né, qual foi o cenário traçado? A meta é que eles coletem 70% de todo o material descartável. Ah, então eles vão coletar também. Vão lá no FIB. No FIB. Porque o FIB é um grande gerador, é um evento público, né? Então, quando se trata de grande gerador, a gente fala de sistema de logística reversa. Então, o condomínio aqui em Vitória da Conquista, depois da lei municipal, os condomínios são considerados grandes geradores. Então, os condomínios, eles são obrigados a requisitarem essa associação ou não? É isso. É porque o decreto que vai regulamentar essa lei, que é chamada Lei da Taxa do Lixo, ele está sendo construído. Inclusive, tem uma regra na lei, né, um dispositivo da lei, que diz que esse decreto precisa ser construído com os grandes geradores. Mas está em fase de construção esse decreto. Então, este decreto vai trazer todas as exigências, né? O que o condomínio precisa fazer para cumprir a lei? Então, é o pleito da Defensoria que esses condomínios façam a inclusão dos catadores. Então, isso ainda vem por decreto, que não... A taxa do lixo, que a gente já apelidou, já está funcionando, já foi decretada, é isso? Mas precisa agora, é um outro decreto, digamos assim, que tem a ver com o assunto, mas já é outro decreto que é para regulamentar o que você acabou de explicar, não é isso? É para regulamentar a lei, é um decreto regulamentador da lei. E tem previsão, esse vai para a Câmara ainda, para ser aprovado e tudo mais, né? Então, esse decreto está em fase de construção. Aliás, decreto precisa de aprovação da Câmara, não, né? Não, é decreto do Executivo, tá. No caso desse decreto. Mas esse decreto está sendo construído, né? E essa é uma exigência da lei, que seja construído pelos atores interessados. Entendi. Olha, a gente está encerrando aqui, faltam 5 minutos, então eu queria que você, né, para se despedir também e tal, desse uma resumida, então, né, no que pontualmente foi conquistado, para quem ligou o rádio agora, não acompanhou a entrevista, nessa reunião aí da Defensoria, diversos órgãos em relação à reciclagem na nossa cidade, que é uma evolução para todos nós, e os catadores de lixo. Foi um passo importante. A Prefeitura, né, sinalizou a contratação dos catadores organizados, é importante ressaltar, para fazer atividades de educação ambiental. Além disso, foi também sinalizado o aluguel, né, de um espaço, a cessão de um espaço, por meio, ou o aluguel ou a cessão de um espaço, para que os catadores possam utilizar para fazer o beneficiamento desse material. Então, foi um passo importante e, em seguida, aí, a gente já sabe que os catadores vão estar equipados, preparados para começar esse trabalho de educação ambiental e de efetiva coleta seletiva. Então, foi uma conquista, né? Foi um avanço, né? E se fôssemos falar de percentual do que ainda vocês pleiteiam,
Uns 60% foi aí de conquistas? Acredito que sim, viu, Kaique? Então foi realmente um grande passo. A gente fica feliz, né? Porque quem acompanha seu trabalho, não só o seu, né? De outras pessoas que eu conheço aqui dessa área, sabe que vocês são realmente lutadores. Tem uma bandeira, tem uma ideologia bonita, inclusive, né? De vida, de saúde. E no que precisar de nós aqui, estaremos sempre, né? Tem uma pessoa ali que está ali que não quer nem dar uma... Milene Gramacho, assistente social, está aqui, gente. Você não vai dar nem um boa tarde? Dá um tchau aí. Fala tchau, gente. Ela não fala mesmo. Mas, gente, um dia você traga ela aqui só para ela dar entrevista. Obrigado, então, pela presença. Nos manter informado, né, sobre o decorrer das demais conquistas que ainda virão. E a gente parabeniza, claro, a prefeita Sheila Lemos, a secretária de Meio Ambiente, Ana, me passou o sobrenome dela, mas toda a prefeitura, porque pelo menos está tendo essa boa vontade de recebê-los e de fazer o que eles podem fazer agora para poder agilizar. E Conquista tem sido exemplo no país em diversos outros aspectos, como, por exemplo, a questão do direito das crianças, a escuta protegida. E a Unicef está sempre aqui, né? A Unicef só anda em Conquista agora. Então, por que não ser exemplo para o mundo, vamos falar logo assim, em relação ao tratamento dos resíduos, em relação ao tratamento das pessoas que fazem esse trabalho? Então, tá aí uma coisa muito legal que, mais uma vez, a Vitória da Conquista tem toda a chance de ser exemplo. Vamos falar pelo menos para o país, né? Para a Bahia. E só um parênteses, Kaique, é um trabalho feito a muitas mãos, né? Não é à toa que o nome é Programa Mãos que Reciclam. Então foram vários órgãos, MPF, DPU, MPT, agradeço a parceria interinstitucional, muitas pessoas da sociedade civil, como você citou, né? O Grupo Ladeia, o Grupo Ladeia auxilia muitos catadores, inclusive com regularização documental, além de vários ecopontos e vários parceiros. Então, obrigada, Kaique. Você também é mais um. Com certeza. Com certeza. Valeu, um abraço, até a próxima.